Olá, gente querida! Hoje é dia 9 de julho. A Igreja no Brasil celebra a memória de Santa Madre Paulina. E o evangelho que hoje a liturgia nos oferece é de Mateus 10, de 7 a 15. Continuamos a ler o discurso apostólico ou discurso missionário. O texto diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos lendo neste período o chamado discurso apostólico ou discurso missionário. Nós já sabemos que Mateus organiza o seu evangelho em torno de 5 discursos. O primeiro, já vimos, capítulo 5 a 7, o Sermão da Montanha. Este, capítulo 10, o discurso apostólico. Depois, o capítulo 13, o discurso em parábolas. Depois, o capítulo 18, o discurso sobre a igreja. E, finalmente, os capítulos 24 e 25, o chamado discurso escatológico. Antes de cada discurso, tem um bloco narrativo que prepara o discurso. Tivemos os capítulos 8 e 9, nos quais Jesus realiza 10 sinais, 10 curas, 10 milagres, na verdade, preparando o discurso apostólico ou missionário. Também nos capítulos 8 e 9, Jesus já fala sobre vocação, discipulado e missão. O texto de hoje retoma o versículo 7, que nós já havíamos encontrado no texto do Evangelho de ontem, e vai até o versículo 15. Está dividido em 3 blocos muito simples. O versículo 7 e o versículo 8a, a primeira parte, tratam do conteúdo da missão. O que é que os discípulos vão fazer nesse trabalho missionário? Anunciar o reino dos céus, e esse anúncio se dá por meio da palavra e também por meio das ações, dos milagres que os discípulos realizarão. Depois, os versículos 8b a 10. O que temos aqui? A atitude com a qual os discípulos devem partir em missão. E qual é a atitude fundamental do discípulo missionário? A atitude da pobreza,
da disponibilidade e da confiança na providência de Deus. Finalmente, os versículos 11 a 15, no texto do Evangelho de hoje, tratam das reações das pessoas. A reação pode ser de abertura e de acolhimento, versículos 11 a 13, ou reações de rejeição, versículos 14 e 15. Vamos então agora olhar mais de perto estes 3 blocos do Evangelho de hoje. Primeiro, o conteúdo da missão, versículos 7 a 8a. A proclamação fundamental é a proclamação do reino dos céus. Já vimos ontem este versículo 7. Mateus prefere chamar de reino dos céus, exatamente porque ele escreve para comunidades provindas do judaísmo. E os judeus não gostam de pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus é indizível. Inclusive, quando eles encontram o tetragrama sagrado, as 4 letras que formam o nome de Deus, eles não as pronunciam. Eles mudam para a palavra Adonai, que significa o Senhor. Assim, o nome de Deus é impronunciável, o nome de Deus é indizível, intocável, por isso Mateus prefere chamar reino dos céus. E essa proclamação do reino dos céus vem acompanhada de sinais comprobatórios. E que sinais são estes? Milagres. Muito bonito ver os 4 verbos que Mateus utiliza: curar, ressuscitar, purificar e expulsar. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar ou purificar os leprosos e, finalmente, expulsar os demônios, expulsar o espírito impuro. Se vocês perceberem, aquilo que os apóstolos devem fazer no capítulo 10 é a mesma coisa que Jesus já fez nos capítulos 8 e 9. É também muito provável que aqui nós tenhamos alusões a textos do profeta Isaías. Isaías coloca exatamente as curas como sinais dos tempos messiânicos, da era messiânica que começa. Assim, há uma beleza de relação entre palavra proclamada e as ações libertadoras que comprovam o poder da palavra. Segunda coisa, versículos 8b até o versículo 10. A atitude que os discípulos devem assumir. Fundamentalmente, Jesus diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Qual é a atitude? Não receber lucros, não estar preocupado com dinheiro, uma atitude de pobreza e de confiança na providência de Deus, uma opção radical pela pobreza, ao mesmo tempo serem despojados, completamente despojados e disponíveis para o trabalho missionário. Outra atitude que Mateus utiliza é a atitude da paz. Ser um homem pacífico, não deve nem levar um bastão, seja para se proteger contra animais ou para se proteger contra ladrões ou contra algum ataque de algum ser humano. Portanto, esta atitude de ser pacífico, pobre, disponível, despojado, é fundamental no Evangelho de Mateus. Muito provavelmente pela experiência própria de Mateus, que deixou a mesa de impostos, deixou o desejo de lucro e de dinheiro para se dedicar plenamente ao reinado de Deus. Obviamente, quando nós vemos textos como esse, não levar bastão, não levar outra sandália, muito provavelmente é uma figura de linguagem, é uma hipérbole para falar exatamente desta disponibilidade da confiança absoluta na providência de Deus. Finalmente,
Os versículos 11 a 15, do que tratam? Os discípulos foram acolhidos por alguns, versículos 11 a 13, mas foram rejeitados por outros. Os versículos 11 a 13 tratam exatamente da hospedagem. É regra básica para a cultura e para a fé de Israel hospedar os peregrinos. Isto é, contentar-se com aquilo que o hóspede oferece. Os apóstolos são mensageiros de paz, por isso a primeira coisa que devem dizer ao entrar numa casa é Shalom, a paz de Deus esteja nesta casa. Se ali houver alguém que acolha e se aproprie desta paz, a paz descerá sobre aquela família. Mas, ao mesmo tempo, os missionários devem estar claramente cientes de que é possível que algumas pessoas não acolham a mensagem do reino. Então, resistências à mensagem. A estas resistências, os apóstolos devem fazer um gesto simbólico. E este gesto simbólico é bater as sandálias. De onde provém esse gesto? Quando os judeus vinham de uma viagem e tinham estado em países pagãos, regiões pagãs, quando eles voltavam a Israel, eles batiam as sandálias para deixar a poeira daquela região pagã lá mesmo, não trazer nem mesmo a poeira das regiões pagãs. É um gesto simbólico para falar exatamente desta experiência de terem sido rejeitados no trabalho missionário. Guardemos então estas 3 ideias fundamentais e vamos rezar sobre elas no dia de hoje. Primeiro, o conteúdo do reino, casar a proclamação da palavra com as ações libertadoras. Segundo, a atitude dos missionários, a atitude de pobreza, de despojamento e de confiança na providência de Deus. E terceiro, a consciência de que muitos vão acolher a palavra, outros tantos vão rejeitar a palavra. Isso não é importante. O importante é que a palavra mais e mais continue sendo pregada e anunciada. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia, o Espírito Santo, nos envia em missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.